Acharam aí Malaquias 3:10? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Está ali depois de Gênesis. Irmãos, vamos lá. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis carregá-las. O livro de Malaquias, o profeta Malaquias, na verdade há uma grande discussão entre os eruditos, aí se Malaquias é um título, ou se Malaquias realmente foi uma pessoa, um homem que existiu. Não fechem suas Bíblias, que nós vamos ler o capítulo 1 também de Malaquias. Gleason Archer, William Lazor, entre outros, dizem que talvez Malaquias seja um nome, né? Mas dentre tantos outros, vão achar que era apenas um mensageiro, até porque a palavra Malaquia no grego, no hebraico, quer dizer mensageiro, né? E aí talvez seja uma referência ao mensageiro do Senhor. Enfim, o importante é que para nós a palavra de Deus chegou. A profecia do mensageiro, sendo o mensageiro um título, alguém que foi o mensageiro, ou se Malaquias foi uma pessoa que existiu, sendo ele o mensageiro da palavra do Senhor, é isso que nos basta, não é? Quando Malaquias profetizou, há quem diga que antes do período persa, antes do período de Esdras e Neemias, mas Donald J. Carson, Russell Champlin, entre outros, vão dizer que Malaquias, ele trabalhou, ele profetizou ali no período de Esdras e Neemias, ali no período do rei Ciro, Artaxerxes, Dario, Persa, né? Naquela época ali. E nós vamos trabalhar, então, pensando nisso, pensando que ali, provavelmente no capítulo 13 de Neemias, entendam que lá na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias é um único livro, né? Que vem ali no período persa, ali onde também entre os capítulos 6 e 7 de Esdras, há um intervalo de 58 anos, onde também ali no contexto persa, nós vamos ver a história do livro da rainha Esther. Então é importante nós entendermos esse período desses livros históricos, que nos situa muitas coisas, que vai nos preparar para o período interbíblico, aonde nós vamos ter uma preparação para o caminho do Messias. E Malaquias vai tratar isso. Por isso que muitos entendem ser ele apenas o título, Malaquias ser apenas um título para uma pessoa que foi o mensageiro daquele que enviou a sentença do Senhor a Israel. Nós vamos ver que Malaquias vai dizer sobre o terrível dia do Senhor. Ele vai apontar para Elias, ele vai mostrar João Batista como sendo aquele que viria também preparando o caminho do Senhor. Então, assim, nós vamos ver que a mensagem para aqueles dias era uma mensagem de arrependimento. E o que estava acontecendo, então, nesses dias? Se nós lembrarmos lá da história pós-exílica, quando o povo foi levado, o povo hebreu, foi levado para a Babilônia. Jeremias já vai nos mostrar lá no capítulo 25, capítulo 29, que o povo hebreu, o povo judeu, por desobedecer a Deus, serão levados cativos para a Babilônia, onde ali ficariam por 70 anos. E após 70 anos, eles iriam regressar à sua terra, para a reconstrução, para a habitação novamente de Judá, lá em Jerusalém. 200 anos antes de Ciro aparecer no cenário, 200 anos antes do Império Persa dominar o Império Babilônico, para que houvesse então a restauração dos judeus em Jerusalém, 200 anos antes disso, Isaías, o profeta Isaías, lá em Isaías 45, Isaías ele já usa o nome do rei que viria trazer a libertação para o povo de Judá, Ciro. Olha que coisa mais linda e interessante que é a palavra de Deus. 200 anos antes de acontecer, Isaías já estava dando o nome. Olha, Ciro, o meu ungido, né, diz o Senhor, Ciro irá trabalhar a meu favor. Eu usarei Ciro para trazer de volta a ordem a Judá. Leiam lá Isaías 45.
200 anos depois de Isaías dizer isso. Nós vamos ver lá em Esdras capítulo 1, quando Ciro, o rei persa, está lá tendo o seu momento. Talvez ele era um cara politeísta, então talvez ele estava num momento ali onde estivesse tendo o seu momento de reflexões, de reflexão divina, e vem à sua mente sobre a história do povo hebreu, sobre o Deus do povo hebreu. E aí ele restaura, ele manda um decreto por toda a Pérsia, onde houver um hebreu temente a Deus, que quiser voltar lá para sua terra, para reconstruir a sua cidade, reconstruir o seu local de adoração, o seu local de devoção ao seu Deus, pode ir. Estamos liberando todo mundo. Vou até ajudar, o governo até ajudou um pouquinho lá, deu auxílio emergencial para quem quisesse voltar lá para Jerusalém. E aí nós vamos ver que a primeira leva de gente ali foi com Zorobabel. Nós vamos ver lá no comecinho de Esdras, Zorobabel indo com um grupo de pessoas para habitar Judá, habitar Jerusalém, pessoas pobres, pessoas simples, mas eles começam a fazer algumas coisas ali. Depois, lá para o capítulo 7, 8 de Esdras, nós vamos ver Esdras, então, ir para Jerusalém, para que ali Esdras, um escriba, um professor, um estudioso da lei, Esdras vai para Jerusalém para ensinar a Bíblia para aquele povo, para ensinar a Torá para aquele povo, para trazer de volta aquele povo a adoração ao Deus verdadeiro. E aí nós vamos ver que Esdras começa a trabalhar ali, ensinar, o povo começa a entender, o povo começa a ver que realmente eles haviam relaxado, eles haviam fracassado, eles não haviam sido zelosos com as coisas do Senhor, se misturando com outros povos, tendo casamentos mistos, e ali Esdras traz aquele povo, através da palavra de Deus, ao arrependimento. Esdras faz uma grande reforma lá em Judá. Depois de um tempo, provavelmente uns 12, 13 anos depois, Neemias também vem. Nós vamos ler o primeiro capítulo de Neemias, nós já estamos no reinado de Artaxerxes. Quando Neemias, o copeiro do rei, vai levar ao rei o seu vinho, vai servir ali ele. E ele, triste por ter recebido uma notícia de que a tão bela, a tão linda Jerusalém, agora estava sob destroços. E ele fica triste por saber de que algo que havia sido feito com tamanha excelência, algo que havia sido feita sobre os cuidados e a orientação de Deus, algo onde o povo ia adorar a Deus com excelência, levavam as suas ofertas, levavam os seus sacrifícios, levavam a sua vida a Deus, o serviam e o adoravam com excelência. Agora tudo estava em ruína. Neemias então recebe a autorização e o apoio de novo do governo, né? Embora Neemias recebeu mais auxílio emergencial do que Esdras, né? Porque ele recebeu até uma galera para ajudar ele, tanto que nós vamos ver lá em Neemias, ele guerreando com o pessoal, né? Com Sanbalate, Tobias, com aquele pessoal que estava impedindo a obra do Senhor de acontecer. Mas em 52 dias, ele ali com muita fé, perseverança, buscando ao Senhor, ele obtém o êxito de tampar, de levantar os muros de Jerusalém e de tampar as brechas que ali haviam. Para as cidades do Antigo Oriente Próximo, nós vamos ver que a questão dos muros, as muralhas que guardavam as cidades, era toda a proteção que aquele povo tinha. Uma cidade sem as suas muralhas era a mesma coisa que um homem sem calça, que uma mulher sem a sua saia. Estava desprotegido. Esse termo Samuel Schutz usa, né? É como se estivesse nu, totalmente desprotegida a cidade sem as suas muralhas. Por isso que Neemias ele vem, então, e a primeira coisa que ele faz é restaurar as muralhas. Feito isso, restaurou as muralhas, chama Esdras novamente, ali eles fazem um novo culto, onde Esdras ele vem e começa a ler a palavra de Deus para aquele povo. Já era uma grande multidão de judeus, agora o culto, o templo já está reconstruído, o culto restabelecido, alguns buscando a Deus com excelência, outros nem tanto, mas quando Esdras começa a estudar novamente a Bíblia, estudando e explicando o que se era lido,
houve novamente um grande mover entre o povo de Deus. Houve um grande mover naquela cidade. E Deus visitou poderosamente aquele povo. Porém, teve um tempo, a Bíblia não indica exatamente em que momento foi, em que Neemias precisou sair de Jerusalém e voltar até a Pérsia. E o texto diz que ele precisou ficar por um tempo lá na Pérsia, diante do rei Artaxerxes. E nesse período, então, depois de alguns anos, depois de uns 20, 30 anos, quando ele está lá na Pérsia, o povo, aquele povo que buscava a Deus com excelência, aquele povo que buscava a Deus dando do seu melhor, cai novamente no pecado da mistura. Eles acabam se misturando novamente com outros povos, introduzem no meio da adoração deles adorações pagãs, adorações a ídolos gentios, adorações abomináveis ao Deus de Israel. E com isso o povo cai em desgraça. Deuteronômio 23, 3 conta a história. Vamos ler esse texto para podermos entrar aqui no que estava acontecendo. Capítulo 13 de Neemias, ele conta que Tobias, o Amonita, junto com o avô de Sambalate, vamos achar o nome dele. Quem falou aí? Alguém falou o nome aí? Espera aí. É só Neemias aparecer na minha Bíblia que a gente acha. Eliasibe era um homem de confiança de Neemias, era um dos homens de confiança de Neemias, dos sacerdotes. Quando Neemias está lá em Artaxerxes, lá na Pérsia, o que Eliasibe faz? Se junta, torna-se parente de Tobias, um amonita. E isso desagradou a Deus. Por que desagradou a Deus? Quem está com 23 aberto aí de Deuteronômio? Leia aí os versículos 3, de 3 a 5. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-nos no caminho quando saíram do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Lembram-se da história de Balaão? Os amonitas chamaram Balaão, lembra o rei Balaque, né? Chamou Balaão para profetizar contra o povo de Deus. Levou o povo a pecar. Nós vamos ver que Balaão, ele tenta levar o povo a pecar, levar o povo de Deus a pecar na parte religiosa e não consegue. Por quê? O judeu, ele sempre cumpriu a lei com excelência. Claro, ele não praticou a lei em 100%, né? Só Jesus fez isso. Mas o judeu, ele fazia as coisas com zelo. Porém, também tinha os seus pontos fracos. E nós vamos ver a história de Balaão, por exemplo, que ele não consegue fazer com que o povo apostatasse da sua fé. Mas lá na frente nós vamos ver que ele conseguiu fazer com que o povo pecasse na área sexual. E por isso ele foi amaldiçoado. E o povo amonita também foi amaldiçoado por não temerem a Deus, por não respeitarem o povo de Deus e o Deus daquele povo. E por isso foram amaldiçoados. Eliasibe, então, o homem de confiança de Neemias, o que ele faz? Se junta com Tobias, um amonita. Olha, um erro gravíssimo. E o pior, ele tira então, lá no templo, havia um local, uma câmara, uma espécie de um apartamento, onde eram ali guardadas todas as coisas referentes aos levitas. Os alimentos, os pagamentos, tudo que era para o levita estava naqueles aposentos. O que Eliasibe fez? Esvaziou tudo, tirou tudo e fez ali um apartamento bonito, luxuoso,
para esse amonita, para Tobias. Olha quantas afrontas. Então, além de trazer um amonita para o meio do povo, ainda prejudicou o serviço sacerdotal, o trabalho na adoração, o trabalho sacrificial, o trabalho dos levitas foi atrapalhado. Os casamentos mistos, tudo que o Senhor havia falado, tudo que Neemias, Esdras havia falado para aquele povo não mais praticar, Neemias orientando o povo a não voltarem ao erro, não negligenciarem as coisas do Senhor, tudo aquilo agora estava voltando à tona, enquanto Neemias está fora. Quando Neemias chega, capítulo 3, estamos no capítulo 13 de Neemias, quando Neemias chega e descobre todo esse cenário, aí há uma briga muito grande, que ele vai consertar tudo, ele vai consertar todas as coisas, para que possa vir a paz reinar novamente entre o povo de Israel. E é aí que Malaquias está trabalhando. É aí nesse momento que Malaquias está profetizando, vendo que as coisas do Senhor estavam sendo feitas relaxadamente, que estavam sendo negligenciadas. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 48:10, maldito aquele que faz as coisas do Senhor relaxadamente. Claro, o texto de Jeremias está dizendo sobre uma punição que Deus havia mandado o povo de Israel dar ao povo de Moabe. Nós estamos falando de guerra. Mas a ideia ali é o quê? Deus deu uma ordem ao exército de Israel e esta ordem precisava ser cumprida com êxito, punir o povo de Moabe. A ordem do Senhor para nós hoje, para as nossas vidas é o quê? Façam as coisas para o Senhor com excelência. Façam as coisas para Deus com alegria, com prazer, não por obrigação. É isso que o Senhor espera de mim e de você, que nós possamos fazer a Deus, oferecer a Deus o que há de melhor nas nossas vidas. O povo estava então num momento onde os sacerdotes, os levitas, foram desprezados, foram negligenciados. Aqueles homens que deveriam ser sustentados pelas ofertas do templo, ser alimentados pelos animais levados ao templo, agora tiveram que sair, abandonar o seu posto e sair pelo país afora para trabalhar, para poder levantar o seu próprio sustento. E com isso, o que eles fizeram? Tudo errado. Eles deixaram de praticar ao pé da letra o que a lei dizia que os levitas deveriam fazer. Ou seja, virou uma bagunça só. O povo estava levando as coisas de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Os líderes religiosos estavam desprezando a Deus, negligenciando a Deus. Olha lá Malaquias 1, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Assim diz o Senhor, Deus está dizendo: se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o seu senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos, a vós sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós perguntais, como temos desprezado o teu nome? Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Aqui temos uma acusação formal de Deus contra a liderança religiosa daquela época. Por causa dessas muitas iniquidades e corrupções, tanto dos sacerdotes, tanto dos levitas, quanto das pessoas, do povo que seguiu o que eles estavam fazendo, eles caíram sobre uma maldição divina. Eles não prosperariam enquanto tivessem tais lideranças entre eles. Veja lá o versículo 2 do capítulo 2. Diz o Senhor dos exércitos: se não ouvirdes com atenção e não dispuserdes o coração para honrar o teu nome, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu já as tenho amaldiçoado porque não dedicais o coração para me honrar. Fazer as coisas do Senhor de qualquer forma é atrair maldição sobre a sua vida. Quando nós chegamos aqui e vamos erguer as nossas mãos para adorar ao Senhor, se nós não estivermos com as mãos limpas, de um coração puro, totalmente entregues ao Senhor, essa sua adoração não vai passar desse teto.
se nós não tivermos responsabilidade de amor e temor a Deus, amor genuíno, adoração genuína, isso não vai passar do teto. O Senhor não vai se agradar. E você que vem à igreja, achando que está dando glória a Deus aqui, que está tudo lindo, está maravilhoso, mas o seu coração está impuro, o seu coração não está totalmente entregue ao Senhor neste momento, você está enganando a si mesmo, não a nós, não a Deus. Nós não vamos conseguir nunca enganar a Deus. Aqueles ímpios desprezaram Deus e a sua lei. Quando nós vemos no texto, principalmente no Antigo Testamento, o povo desprezando a lei de Deus, eles estão desprezando a Deus, porque se a lei era de Deus, eles logo estão desprezando a Deus. Aqueles ímpios estavam rejeitando a sua missão exaltada como sacerdotes. Eles eram os maiores infratores da lei mosaica e o próprio padrão da perversidade. Naquela época, aqueles homens eram os sacerdotes responsáveis pela adoração ao Senhor. E eles levaram o povo a pecar na adoração ao Senhor. Só que hoje nós vivemos o tempo da graça. E 1 Pedro 2,9 diz que hoje todos nós somos sacerdotes. O texto lá diz, que nós somos a raça eleita, o povo adquirido pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o povo de Deus. E hoje todos nós somos os sacerdotes. Então, se nós não agirmos de acordo com os padrões de Deus, sendo excelentes em tudo que fizermos, tudo aquilo que Deus confiar em você, confiar a sua vida para fazer, se negligenciarmos o papel de sacerdotes da nossa vida, nunca prosperaremos. E quando eu estou falando de prosperidade aqui, entendam-me, eu não estou falando apenas de recursos financeiros, mas nós não obteremos as bênçãos do Senhor enquanto negligenciarmos a adoração do Senhor. Hoje somos responsáveis em sermos como Cristo. Temos falado aqui na igreja sobre isso. Nós devemos parecer como Cristo. Nós devemos falar como Cristo, agir como Cristo, andar como Cristo andou. E ajudarmos outros a serem como Cristo, não é isso? Precisamos ser como Jesus, e ensinar, ajudar outros a sermos como Jesus. Agora, se eu não me pareço com Jesus, e ainda empaco a vida daquele que quer ser como Cristo, estou agindo como aqueles sacerdotes estavam agindo. Está errado, estamos em pecado, estamos desprezando o que o Senhor quer de nós. Pais e mães aqui, e eu me incluo, minha esposa se inclui, nós somos sacerdotes do nosso lar. Temos nós ajudado os nossos filhos a serem como Cristo? Temos feito os nossos cultos em casa, ensinado e explicado a Bíblia a eles, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos tios, aos nossos vizinhos? Ah, mas aí está difícil, ter que ensinar todo mundo. Temos nós praticado a leitura da Bíblia? Temos nós praticado a busca pelo Espírito Santo o tempo todo, incessantemente? Nós somos os sacerdotes e precisamos buscar a Deus com excelência, dando o nosso melhor. Às vezes o nosso melhor tempo está para a televisão, o nosso melhor tempo está para a internet, o nosso melhor tempo está para tudo. E o nosso resto está para a família, o nosso resto está para os filhos, o nosso resto está para a esposa, o nosso resto está para o marido. E o resto do resto fica para Deus. Isto Malaquias estava apontando. O capítulo 1 vai continuar dizendo sobre fazermos as coisas com excelência para o nosso Deus. Os líderes, eles tentam enganar a Deus, mas não conseguem. Os líderes desprezam a Deus quando estão o negligenciando. Vamos ver aqui comigo o versículo 8. Versículo 7 e 8 do capítulo 1 de Malaquias. Vocês ofereceis alimento impuro sobre o meu altar e ainda perguntais, como temos te profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis um animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Agora, apresentá-lo ao teu governador, você não vai fazer isso, porque você sabe que isso não vai agradá-lo.
Levítico 1 fala sobre os animais a serem sacrificados. Geralmente era um novilho, ou um boi, macho, certo? E sem defeito. Os levitas, nesses dias aqui de Malaquias, o que eles estavam fazendo? Pegando aquele animalzinho cego, aquele lá que não dá para vender, aquele que você não vai conseguir dinheiro com ele, e é aquele que eles estavam levando para o sacrifício. Os animais melhores estavam ficando para eles, para o seu alimento. Estavam adorando a Deus relaxadamente, negligentemente, não com o seu melhor, mas com o resto. E é isso que Malaquias está apontando. Como vocês podem dizer servir a Deus verdadeiramente, genuinamente, mas vocês estão desprezando o mínimo, o básico? Quer fazer uma adoração decente, uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, vocês estão vindo aqui fazer uma adoração meia boca. É isso que está acontecendo. E Malaquias está apontando isso. O engraçado é que o texto diz, se viesse o governador ou um político famoso, alguma coisa assim, haveria um banquete para eles. Muitas vezes somos nós assim. Fazemos o melhor lá no serviço e temos que fazer. Fazemos o melhor lá no trabalho, fazemos o melhor na faculdade, fazemos o melhor aonde nós estamos. Mas quando estamos na adoração ao Senhor, fazemos meia boca, está errado. Nós precisamos ser o melhor aonde estamos. Fazermos o melhor em tudo, sermos excelentes em tudo. Mas quando estamos no tempo com o Senhor, temos que ser ainda melhor do que tudo isso. Precisamos aprender isso, a fazermos e sermos o melhor para o Senhor, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Se alguém importante passa e pede a nossa atenção, nós vamos fazer de tudo, não é isso? Se a gente vai receber alguém, né, um político famoso, um ator famoso, um bambambam, um homem rico, chefe, o patrão, né, lá no almoço na casa da Simara, não vai arrumar tudo? Você vai arrumar a casa, você vai deixar tudo um brinco e tal. Às vezes vai ficar até mais arrumado do que o normal. Não estou falando que você deixa a casa bagunçada, né? Mas assim... Ou então, eu vou falar de mim, meu escritório. O meu escritório só eu posso entrar lá. Porque a Renata proibiu qualquer pessoa entrar naquele lugar. Por causa da bagunça que eu faço lá. Mas quando vai alguém algum importante... O Paulo vai lá ver meus livros, o chefe vai lá, o que eu faço? Arrumo tudo, deixo em ordem, ó, os livros por ordem alfabética, por editora, por autor, o chão brilhando, fica tudo lindo, maravilhoso. Só que se eu faço assim, para receber alguém na minha casa, imagine vocês para recebermos o nosso Deus. Precisamos nos preparar, porque o nosso Deus é constante em nossa vida, logo, a nossa vida precisa estar pronta, apta o tempo todo, 24 horas por dia, 31 dias por mês, 365 dias por ano, pronta para estar com o Senhor. Essa é a nossa vida. Nós não podemos dar nada menos do que a nossa excelência para o nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorá-lo em espírito e em verdade, com alegria. Vamos fazer a faxina da igreja, vamos deixar isso aqui brilhando, porque é para o Senhor. Ontem nós estávamos aqui fazendo um treinamento para ajudarmos aí a cuidar das nossas crianças, porque são as nossas filhas? Não, porque é para o Senhor. Tudo que fazemos deve ser feito com excelência para o Senhor. Nós falamos aqui ontem, acabou o papel lá para secar a mão, não espere o outro vir não, faça você, vai lá, procura onde que está, vai lá e arruma, deixa tudo bonitinho, é para o Senhor. Está alguma coisa que está te desagradando na casa do Senhor? Sei lá, dá um jeito, chama alguém, procura a Renata, a Luciana, eles vão resolver, mas faça tudo com alegria e com excelência, porque é para o Senhor. Cuidar da casa do Senhor, o zelo pela casa do Senhor, também é adorar ao Senhor. Se vestir bem, sabe, não precisa ter decotes, não precisa maquiagens exageradas, não precisa tatuagens exageradas, não precisa um monte de coisa exagerada. Por quê? Porque você deve ter o gosto, a excelência no seu gosto, porque é para o Senhor. Saber andar, saber falar, saber se vestir, saber se comportar, saber tudo, fazer tudo é para o Senhor com alegria,
com excelência. Amém? Malaquias 1,14 diz assim: maldito seja o enganador, que, tendo um animal macho sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, e o meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Maldito, olha que palavra forte. E eu não encontrei nenhuma versão bíblica, eu tenho algumas bíblias lá em casa, mas eu não encontrei nenhuma versão onde conseguisse amenizar essa palavra. Mas a palavra é essa: maldito, maldito é aquele que tem como fazer o melhor para o Senhor e não faz. Isso é pesado, mas é verdade. Se eu tenho condições de fazer o melhor para o Senhor e não faço, algo de errado está na minha vida, e eu posso atrair sobre a minha vida maldição. E eu quero lembrar aqui de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus deu o seu melhor por mim e por você. Deus, de graça, deu o que Ele tinha de melhor por mim e por você. Nós não podemos dar nada menos para o nosso Deus do que o nosso melhor. Não podemos dar nada menos do que o nosso melhor. Quero fazer menção mais uma vez dos nossos cultos. Venha para o culto, venha alegre, venha feliz. Aqui eu estou vendo todo mundo alegre e feliz, glória a Deus. Por isso que eu amo essa igreja, mas é isso. Venha para o Senhor alegre, venha adorar ao Senhor feliz, venha adorar ao Senhor com expectativas de vê-lo agindo em nosso meio, como Ele tem feito no dia de hoje, agindo entre nós. Que expectativa boa, gostosa, e melhor ainda, quando Ele atende, quando Ele supre a nossa expectativa. Nós não merecemos, mas Ele se faz presente entre nós, e eu tenho certeza que hoje, enquanto estávamos no louvor, Deus estava curando alguém. Eu não tenho dúvidas disso, Deus está fazendo. Então por que o culto começa às 10, por que eu vou chegar às 10h30? O louvor está lá na maior alegria, a gente está aqui de cara feia, agora com a máscara ficou melhor, né? A gente fica de cara feia, tá, fica só com o olho assim, então a gente só está vendo o olho, né? Então assim, Deus está vendo o seu coração, Deus está olhando além dessas máscaras, Deus está sabendo o que se passa na sua mente, Deus está sabendo o que se passa no seu coração. Nós sabemos que nós vivemos dias complicados, dias problemáticos, trabalhamos, essa questão do home office, para muita gente, foi bom, é legal, né? Não pega o busão, não pega trânsito, mas para muita gente também aumentou o serviço. E agora você está em casa, então de repente deu 11 horas da noite, seu chefe está te ligando. Pô, mas o meu horário de expediente acabou às 6, mas pintou uma emergência, você já está ali com tudo ali, então você já resolve. Então está todo mundo estressado. Essa questão do isolamento, de ficar em casa, deixou todo mundo estressado, todo mundo cansado. A gente sabe, todo mundo fica cansado. Todo mundo fica estressado, todo mundo, às vezes você só quer ficar na cama, olhando para o teto o dia inteiro. E eu não estou dizendo que de vez em quando fazer isso é errado, não, é bom, eu também faço isso de vez em quando. Mas o que acontece é, Deus, Ele merece, não sei se essa frase é boa, mas eu acho justo que nós nos sacrifiquemos para estarmos em comunhão com o povo de Deus, em comunhão com Ele. Ontem eu dormi tarde pra caramba. Mas por que você dormiu tarde pra caramba? Aí eu fui para uma festa. Sabe, eu estava lá na balada, Simara. Cheguei em casa 3h30 da manhã. Para levantar hoje cedo, para vir na igreja, foi difícil, então é melhor eu não ir. Ainda mais com esse tempinho assim, não vou.
Mas só que se essa situação é na segunda-feira, 6 horas da manhã, você tem que trabalhar, não vai? Olha aí o que o texto está dizendo, né? Se o governador vem aqui, você tem o melhor para ele. E para Deus você tem o resto. A gente precisa aprender a ponderar e fazer o nosso melhor para o Senhor. Eu trabalhei a semana inteira, eu estou cansado, não quero saber de igreja. Quando você fala não quero saber de igreja, você está falando não quero saber de Deus. Porque entenda o que eu estou falando aqui, estou falando do nosso momento comunidade aqui. Mas lá, sei lá, trabalhei a semana inteira, eu não vou fazer o devocional com meu filho sexta-feira à noite, porque eu estou muito cansado. Poxa vida, você deu o seu melhor no seu trabalho, o seu melhor no namoro, o seu melhor na faculdade, o seu melhor em tudo. E você não pode tirar 1 hora do seu dia para fazer algo de excelente para o Senhor. Algo que agrade o Senhor, algo que atraia o olhar do Senhor sobre as suas vidas e as bênçãos do Senhor alcançarem você. Deuteronômio 28, de 1 a 14, diz que as bênçãos do Senhor vão te seguir se você obedecer os mandamentos do Senhor, se você for excelente na sua vida com Deus. Não seja negligente com o Senhor, faça o seu melhor. Quantas vezes vocês ouviram eu falar isso? Faça o seu melhor, porque quanto mais fizermos, ainda não será nada perto do que o Senhor fez. Portanto, precisamos lutar, insistir em perseverarmos, em sermos os melhores para o Senhor. Ofereça a Deus em primeiro lugar. Tudo que você fizer, faça para o Senhor em o primeiro lugar. Quando eu era jovem, criança, pequenininho, jovem eu ainda sou. Eu lembro que quando eu ganhava um tênis, do meu pai, o primeiro lugar que eu tinha que ir com aquele tênis era para a igreja. Eu não sei se é uma tradição isso daí, mas eu fazia isso. Eu gostava de fazer isso. Ganhava uma calça, eu não vou falar a minha idade aqui, mas eu lembro quando eu ganhei uma calça Westop. Vocês lembram disso? Cecília riu, né? Você lembrou então. Eu ganhei uma calça Westop, é o US-Top. US-Top. Rapaz, eu ganhei na segunda-feira. Eu fiquei ansioso para chegar domingo, porque eu queria ir para a igreja com a minha Westop. Então assim, eu não estou falando que você tem que fazer isso, não. Mas o que eu quero dizer assim, o seu melhor é primeiro para Deus, sabe? O primeiro é para Deus. Às vezes a gente fica triste de ver, de ouvir as pessoas dando, fazendo, querendo um monte de coisa, e Deus está lá em segundo, terceiro plano. Ontem mesmo eu ouvi assim, como que foi que eu ouvi? Eu até esqueci. Eu acho que eu dei o dízimo. Ué, mas você não sabe? Não, eu não sei, eu acho. Então, tipo assim, qual é a importância, né, de fazer para Deus primeiro, né? Eu não quero falar de dízimo aqui, não, prometo, não é isso. Mas é a questão, me veio aqui agora. Mas assim, o que eu tenho feito, então, em primeiro lugar, Deus está na minha vida? O povo de Deus, as primícias, tinha a festa das primícias, né? Então, primeiro, tudo para o Senhor, primeiro para Deus, o melhor para Deus, e assim tudo é Deus, é isso, tudo é Deus, tudo é para Deus, tudo é por Deus. Então, ofereça tudo o que você puder, primeiro a Deus, o seu melhor para Deus, e pode ter certeza que Ele te honrará. E agora nós vamos falar do versículo que nós lemos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Por que trazer todos os dízimos à casa do tesouro? Porque a casa do tesouro, quando Malaquias estava profetizando, estava sendo negligenciada. Esse versículo ele diz respeito a isso. Eliasibe tirou todas as coisas dos levitas do templo e colocou ali Tobias. E por isso os levitas, a casa do Senhor, a obra de Deus, estava sendo negligenciada. E aqui então Malaquias está dizendo o quê? Coloquem em primeiro lugar as coisas do Senhor. Traga, e aí eu vou dizer para a igreja, traga o seu melhor para o Senhor. E aqui eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando do seu dízimo. Não, Deus não está interessado no seu dinheiro, Deus não está interessado no seu dízimo, Deus está interessado em você por inteiro.
em você por inteiro. A sua carteira, a sua conta bancária faz parte disso, mas não é o principal disso. Imagine-se num envelope gigante, um envelope do meu tamanho, assim, ó, e se coloque dentro do envelope e coloque aí na salva, na hora que o Givanildo passar, pule dentro, é isso. Oferte você ao Senhor. Oferte você por inteiro. Oferte a sua vida ao Senhor. Com problemas. Você está com problemas? Se oferte ao Senhor. Está rico? Se oferte ao Senhor. Está pobre? Se oferte ao Senhor. Está com muito? Se oferte ao Senhor. Está com pouco? Se oferte ao Senhor. O Senhor quer você por inteiro, não pela metade. Não adianta você dar a sua carteira. Não adianta você dar a sua bolsa. Dar tudo. Dar a sua conta para o Senhor. E ser um levita desleixado. E ser um sacerdote que despreza o Senhor. O Senhor não quer isso de você. O Senhor quer você com o seu coração. Um coração que esbanje excelência na adoração. Um coração de filho, um coração de servo que faz tudo com excelência ao Senhor. O versículo 11 diz, né? Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras do campo perderão o seu fruto. Deus vai repreender o demônio da praga sobre a sua vida. É isso que o texto está dizendo? Não. Não tem demônio nesse texto aqui, não. O povo de Deus era um povo que vivia da agricultura, da plantação. E por conta da desobediência, por conta do pecado, as pragas, as pestes daninhas estavam sim consumindo tudo que aquele povo plantava. E é isso que Deus está dizendo. Vossas plantações serão prósperas, frutíferas, vão se multiplicar quando vocês voltarem-se a mim. Quando vocês vierem com excelência, buscar-me, adorar-me de verdade, eu vou abençoar você e abençoar em tudo. É isso que o texto está dizendo. Então vamos nos voltar para o Senhor. A responsabilidade de buscarmos e zelarmos por Deus e pelas coisas de Deus é nossa. Não espere que seu pai busque a Deus por você. Não espere que seu filho busque a Deus por você. Não espere que o pastor busque a Deus por você. A salvação é individual. Jesus morreu por cada um dos seres humanos, por todos os indivíduos da terra. Então, não caia nessa de que você já está eleito e ponto final e está tudo certo. Não, a nossa eleição está no Filho. A nossa eleição está em Cristo, eleito de Deus. E Cristo morreu por todo e cada um dos seres humanos da face da terra. Então a responsabilidade é individual. E a responsabilidade de buscarmos a Deus é nossa, é minha, é sua. Vamos zelar pelas coisas de Deus. A responsabilidade da manutenção da casa de Deus, das coisas de Deus, é nossa. A responsabilidade da nossa adoração é nossa. Eu não posso adorar por você, você não pode adorar por mim. Nós não podemos adorar pelo outro. É minha, é sua. Vamos entender que precisamos fazer tudo para o Senhor com excelência, porque Ele nos quer por inteiro. E aqui eu até faço uma analogia, que para podermos ser carimbados com o selo de excelência, não tem aí as fábricas, as empresas que têm o selo de controle de qualidade? Nós seremos selados pelo Senhor com o selo de excelência, quando verdadeiramente entendermos que é necessário abrir mão de tudo para sermos excelentes na adoração com o Senhor. Pode um homem roubar a Deus? Pode um homem enganar a Deus? Não. Nós vamos ver lá em Atos 5 a história de Ananias e Safira, que tentaram tapear a Deus com questão de dinheiro, com questão de dízimo. Não dá certo. Nós podemos nos enganar, mas nunca enganarmos a Deus. E aí eu faço menção novamente à nossa vida, ao nosso dia a dia. Faça tudo o que você puder, com excelência, porque Deus nos deu o seu melhor, Jesus Cristo. Ele deu por mim e por você, mesmo que nós não merecemos. Então assim, vamos nos entregar a Ele por amor. Vamos participar do culto com alegria, por amor. Vamos fazer as coisas com excelência, por amor. Vamos estar na igreja por amor. Chegue cedo.
Ore, adore, cante, louve, se alegre na presença do Senhor, estude a Bíblia, mas faça com alegria, faça com excelência e faça o seu melhor para Deus. E quando estiver em adoração, quando estiver na face do Senhor, lá no seu quarto, aqui na igreja, lá no seu quarto, com o seu filho, com o seu amigo, quando você estiver na presença do Senhor, se entregue por inteiro. Venha por inteiro, venha com tudo e faça o seu melhor a Ele. Porque a promessa de Deus, ela é bem clara e está lá em Malaquias 3,12, que diz assim: e todos vocês serão chamados bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Faça o seu melhor para Deus, dê o seu melhor para Deus, porque todas as nações da terra vão olhar para você e verão que o Senhor tem prazer na sua vida, o Senhor tem prazer em vocês. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé.